Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem. Acabei de tomar banho. Tá super calor aqui na minha cidade. Minha cidade é muito calor. Não sei se já falei isso pra vocês. Ontem fez um friozinho, mas tem um caminhão passando também. Mas eu falei, yes, um friozinho. Mas agora já passou, porque, né, tô gravando de tarde e aí fica calor mesmo. De manhãzinha até que é gostosinho, mas depois passa. Enfim, meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal Zoé. Sejam muito bem-vindos para esse vídeo. E eu queria partilhar com vocês, né, uma coisa legal que eu tenho feito. Eu sou psicóloga e como eu tô no começo, né, da minha carreira e tal, eu me formei em 2019, eu ainda tenho muita dificuldade na minha atuação, né, e eu não sei ainda trabalhar direitinho e é uma coisa que a gente vai aprendendo na prática, estudando, né? E esses 2 últimos anos, 2020 e agora 2021, eu tenho me dedicado muito para aprender na prática as coisas, mas também para estudar mais focal, né? Porque na faculdade a gente vê as coisas bem jogadas, bem tipo um pouquinho de cada coisa, a gente não aprofunda. E eu também não era uma pessoa exatamente madura na faculdade, né? E eu tenho aprendido mais a articular essa prática com essa teoria, né? E aí eu entrei em vários grupos de estudos, e eu busquei mesmo esse conhecimento, fico vendo um monte de live, mas eu passei por esse processo de focar mesmo, né? Depois que eu descobri a minha abordagem, que foi super difícil também. Eu gosto da psicanálise, né? Tô na psicanálise. E aí eu comecei a participar também de um grupo de voluntariado, que a gente atende voluntariamente algumas pessoas, né, que não tem condição financeira de manter uma terapia, um atendimento terapêutico, e aí a gente estuda, faz supervisão, né, é super legal. Pra quem não sabe, os psicólogos, eles precisam constantemente estar conversando com outros psicólogos pra ver se eles estão entendendo o caso direitinho e tal, então é um tripé, principalmente na minha abordagem, né? Você tem que atender a pessoa, você faz supervisão, que é conversar com outro psicólogo, e você estuda, né? Faz o grupo de estudos. Então, sempre tem que articular tudo isso. E eu comecei a fazer esse movimento, e aí dentro desse programa que eu atuo voluntariamente, eu tô atuando dentro de uma área que atende pessoas profissionais de linha de frente, né? Gratuitamente. E é uma sessão só. E é super legal, entre aspas, porque eu me sinto útil nesse tempo de Covid, né? E é muito legal também para ter experiência, né? Com essa escuta, né? E eu tenho ouvido muita coisas com a morte, né? Porque agora parece que a morte veio dar oi, assim, nas nossas vidas. Parece que a gente não se dá conta que a gente vai morrer, mesmo a gente sabendo, né, dessa verdade, mas a gente vive como se a gente não soubesse dessa verdade. E tenho atendido várias pessoas com essa demanda de Covid e eu tenho pensado um pouquinho sobre essa questão de como a morte muda a gente, né? De como a gente, uma vez que a gente vive algo relacionado à morte, a gente não consegue mais voltar atrás, né? E eu fiquei pensando também que não era só a morte, né, que tinha disso. Todos os dias, na verdade, que a gente vive, a gente não vai viver de novo. A gente morre nesse sentido simbólico, né, de que a gente é transformado. Outro caminhão. A Margot indo lá interagir com o caminhão. Mas a gente é transformado, né? Eu acho que a morte, ela é mais... Ela dá essa cair de ficha, assim, pra gente, que isso acontece, né? E vários pacientes trazem isso, né? Essa dificuldade de lidar com a morte. E eu vivi situações na minha vida, né? Em que eu, pensando nisso, fiquei pensando que várias das minhas dificuldades, elas são porque eu não consegui lidar com a morte, ou uma morte mais simbólica, né? Uma morte que algo mudou e não ia mais voltar, né? Algo mudou ou eu mudei, né?
quando eu fazia faculdade de pedagogia, quando eu saí da faculdade de pedagogia, o meu olhar mudou. E eu não conseguia, hoje, por exemplo, não conseguiria mais cursar pedagogia, porque eu não me identifico com a faculdade, não me identifico com as coisas, né, que são faladas lá, que eram faladas lá, com as pessoas. E quando eu tava cursando, parecia que os meus olhos não viam aquilo, né? Então eu falo que foi assim um momento de muita providência, porque eu acho que eu vou precisar, eu tenho essa sensação que eu vou precisar do curso de pedagogia para minha vida profissional, né, para o meu propósito. Então eu precisava cursar, mas se eu enxergasse aquilo daquele jeito que eu tava vendo, eu não ia conseguir cursar. E por que eu tô falando isso? Eu tava estudando Deuteronômio, né? E Deuteronômio é um livro que fala sobre a lei. E é um daqueles livros que você fala assim, na Bíblia, mano, esse livro vai ser um porre, vai ser muito chato. Que nem Eclesiástico, que foi o livro que me deu vontade de começar a gravar pro canal, né? E assim, meu Deus, como a Bíblia surpreende, sabe? Quando você tá de coração aberto, disposto, né? E aí esse Deuteronômio, ele vai falar sobre a lei, sobre discutir algumas coisas moralmente falando e tal, né? E aí eu tava estudando o capítulo 10 e aí fala de Moisés também, né? E aí tava numa parte que Deus, ele tava tentando se comunicar de uma forma nova com o povo, porque percebia que o povo tava meio distante dele, né? Tipo, não entendendo, mas o povo tava se desviando, assim, do que ele tava propondo, né? E aí Deus tinha dado para Moisés os 10 mandamentos na tábua da lei, né? E aí o povo não tava dando certo. Aí Moisés foi lá rezar, e aí Deus vai e ele dá novamente esses mandamentos, só que dessa vez em 2 tábuas. E aí isso me chamou muito a atenção, porque Deus já tinha dado os mandamentos, mas Deus refez essa realidade, ele refez porque a gente, né, o povo, não tava funcionando dentro daqueles moldes. E é muito isso que Deus faz com a gente, né? E eu peguei essa questão da morte, porque é algo que eu tô vivendo todos os dias quando eu atendo essas pessoas da linha de frente do Covid, porque a morte, ela faz isso. A morte, ela põe, parece que uma barreira intransponível. Depois que você experimenta algo, parece que não dá pra refazer, parece que não dá pra voltar atrás, né? E tem coisas na nossa vida, tem situações que eu consigo pensar, que nem a pedagogia que eu falei, que não daria pra voltar atrás. Mas será que não daria mesmo? Será que Deus não consegue reorganizar isso como ele fez com Moisés, né? Refazer? Eu escrevi assim... Esse movimento é bastante significativo para mim, porque diz que Deus pode refazer algo sem perder a essência, porque a lei era a mesma lei, né? Só que Deus fez de um jeito que ele mudou tipo, ele colocou em 2 tábuas. E isso, né, simbolicamente lá, fez sentido para aquele povo. Então, uma coisinha, quantas situações eu já não vivi que, tipo, Deus mudou uma coisinha no meu olhar, no meu jeito de ver a coisa, e a coisa mudou totalmente, né? Tanto por bom quanto por mal, né? Eu acho que foi justamente esse movimento, por exemplo, na pedagogia que aconteceu, né? Ele só permitiu que eu visse quando acabasse, assim. Mas quem garante que ele não poderia me ajudar a enxergar de uma forma diferente se eu precisasse fazer de novo? Enfim, não sei se foi um exemplo bom, mas se eu precisasse estar de novo naquela situação, né? Depois de ter visto, né? Porque às vezes a gente acha que não vai dar, que é o fim, que acabou, e Deus pode refazer. E o que me chama a atenção não é só esse refazer, é que ele mexe uma coisinha, ele não mexe tudo. Ele mexe uma coisinha, adapta essa estrutura de novo pra gente entrar. E também me chama a atenção de que quando a gente saiu de um lugar, né, por exemplo, esse povo já não estava se adaptando àquela lei, né, realmente não dava para eles voltarem, né? Deus nota isso, Deus percebe. E eu já vivi isso dentro da espiritualidade, de tipo, tá vivendo algo num lugar e falar, Deus, não dá mais pra eu ficar aqui, eu não me identifico mais com isso, né? E Deus fala, tudo bem. E aí Deus acha outros modos de ajudar a gente a chegar naquele caminho, talvez mais longo, talvez mais longo. Moisés precisou ir lá e falar, Deus, vem cá, vamos estruturar isso de novo. Deu todo um trabalho maior do que só se eu tivesse vivido aquilo lá, né? Mas eu fiz as minhas escolhas, então se eu fiz as minhas escolhas
e acabei não conseguindo mais viver aquela estrutura que eu tava, Deus vai achar outras formas de me ajudar, né? Que nem eu já falei 1000 vezes no canal, né? Que a estrutura ajuda, a lei ajuda a gente a viver a ordenação interior, né? A alcançar a verdadeira felicidade e tal. Mas ela não pode ser algo que prende. Então, a partir do momento que a gente tem uma escolha, que a gente não se enxerga mais numa lei, não significa que tudo tá perdido. Deus vai lá e a gente vai voltar e a gente vai refazer. Deus vai colocar em 2 tabuazinhas, né? Isso é muito verdade com a morte também, né? Que a gente pode dar esse ressignificado, né? Não vai voltar a ser igual antes. A morte física de alguém querido, por exemplo, né? Realmente, uma pessoa não vai voltar mais, essa desgraceira de Covid aí. Mas como a gente pode lidar com isso, né? Como que a gente pode acolher isso? A vida colocou isso, então vamos tentar acolher, né? Mas também mortes simbólicas pra gente, né? Coisas que às vezes a gente fica, nossa, passou isso na minha vida e eu não consegui fazer nada com isso, né? Eu nunca mais vou ser algo porque eu perdi essa oportunidade. Será? Será que tinha todo esse peso, sabe? Será que não é possível refazer de alguma forma, né? E aí é muito legal porque... Deixa eu ver o que eu escrevi. Que hoje, né, nessa oração, Deus vem me lembrar que tem essa esperança, que Ele pode refazer, que Ele pode trazer essa coisa nova, né? E aí o que eu penso assim, é que um dia de cada vez, né? Porque antes o que me parava também era tipo, nossa, o quanto que é desafiador permanecer nesse lugar que eu não vejo mais vida, né? Mas o mágico é ver essa transformação, é ver que, tipo, rolou uma morte, rolou uma ruptura, rolou uma mudança e que a gente não vê mais sinal, né? A gente não vê mais um jeito. E aí, quando a gente começa a caminhar sem ver esse jeito, confiando, né, que a gente vai conseguir construir esse jeito nas nossas relações, primeiro com Deus e depois com os outros, né? Porque coisas que é muito importante quando alguém morre, não estar sozinho, né? Ter o seu tempo, mas ter alguém perto de você, né? Então, é muito bonito a gente conseguir reconhecer a gente mesmo, reconstruindo essa realidade. A morte, ela é um novo começo também, né? Ela, quando há morte, há vida. Eu sempre falo isso, porque eles são um par dialético, né? Então, é lindo quando a gente consegue enfrentar e ir percebendo que a gente pode sim enxergar de uma maneira diferente, a gente pode sim ter um outro resultado se a gente não desistir, né? E aí Deus começa a falar sobre os levitas comigo, né? Que esse livro é um livro sobre a lei, e os levitas são as pessoas responsáveis por cuidar da Arca da Aliança, que assim, tinha 12 tribos de Israel, né? Acho que eu já falei isso. Cada tribo de Israel, acho que é 12 ou 13, não lembro, acho que é 13. Os levitas é a que sobra. Cada tribo de Israel recebeu uma terra, né? Uma terra como herança. Só que Levi, a tribo de Levi, não recebeu a terra, recebeu a Arca da Aliança para cuidar, né? Que era um jeito, um rito. Hoje a gente refez a aliança com Jesus, né? Mas naquela época a aliança com Deus era feita através de uma arca, né? Que tinha todo um simbolismo e essa arca era carregada, né? Pelos povos e tudo mais. E quem tinha essa responsabilidade eram os levitas, que eram as lideranças, as pessoas que iam à frente e tal. E quando eu li sobre isso, quando eu rezei sobre isso e entendi, eu entendi muito uma realidade na minha vida. Eu me identifico muito com os levitas. Os levitas são também, além dos padres, né, de pessoas que são chamadas, assim, para estar com Jesus de uma forma mais litúrgica, no sentido de cuidar do litúrgico, de cuidar do que vai ser proclamado. Não sei se tá fazendo sentido na cabeça de vocês, assim. Mas não é tanto cuidar de um povo, é cuidar de um povo, mas de uma forma diferente, porque não tem um povo específico, essas pessoas, os levitas, né? Eles vão migrando, né? Porque eles acompanham a Arca da Aliança. Os ministros de louvor são levitas, né? Enfim. E quando eu entendi essa realidade dos levitas, e que a gente não tinha terra, fez muito sentido pra mim, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre andei por muitos lugares, que eu nunca me
me firmei em algum lugar, né? Não no sentido de carisma, né? Porque eu me identifico com algum carisma dentro da igreja, óbvio. Mas no sentido, assim, de que eu sempre tô migrando. Eu sou peregrina, até no meu nome fala isso, né? Olha como, assim, a gente vai rezando, a gente vai conhecendo Jesus, a gente vai se conhecendo melhor, né? Porque Beatriz significa, além daquela que faz os outros felizes, é aquela que peregrina, que viaja, a viajante. Então, isso fez muito sentido pra mim. E aí Deus trouxe isso de volta, né? Que ele trouxe essa palavra de que a herança dos levitas não era uma terra, mas o próprio Deus, né? Não era um povo, mas o próprio Deus. E dessa vez, Deus disse mais forte, ele deu algo a mais. Ele disse que é o próprio Deus e seus direcionamentos, ou seja, sua lei. Eu achei isso fantástico, porque na moção da oração, tava falando justamente isso também, que a mudança, às vezes ela vai dar, a morte, ela vai te falar, repetir algo que você já sabe na sua vida, né? Mas ela vai te esclarecer, você vai ter uma outra visão. Dispondo os mandamentos em 2 tábuas, a gente consegue enxergar de outro jeito, que a gente não estava vendo antes. E talvez se a gente enxergar as mesmas palavras dispostas de jeitos diferentes, a gente consiga ter algo a mais, né? Então aqui eu entendi que o levita, meu povo, ele não era só aquele que cuidava e que estava perto do próprio Deus, mas aquele também que tinha intimidade, não que os outros povos não tivessem, né? Mas que tinha essa intimidade mais próxima com a lei, né? E eu me identifico muito com isso, é até irônico, assim, eu lembro que quando eu tava rezando, eu achava irônico pra caramba, porque eu sou uma pessoa que contesta, eu sou uma pessoa que vai, né, que eu preciso do caminho, eu preciso realmente do passo a passo, e Deus vai comigo, né, vocês sabem como ele é comigo. E ele vai traçando, ele vai me fazendo descobrir por mim mesma, né? E eu falava, como assim, né? Eu sou uma pessoa que gosta dessa lei. E eu gosto. E hoje na oração eu vi isso, assim, que realmente eu sou essa pessoa, né? Que gosta dessa. Não é que gosta, mas que tem essa responsabilidade com a lei, que tem esse carinho com a lei, sabe? De tipo, enfrentar pra entender e pra viver, sabe? E aí eu entendi, né, que tá nas minhas mãos, não que não esteja dos outros, mas tá nas mãos dos levitas, né, ter e dar esse discernimento pro povo, já que eles têm tanta proximidade com a lei, com a Arca da Aliança, né. E aí eu escrevi até assim, que é muito bonito pra mim, né. Os levitas são responsáveis em não criar religiosidade, né. Pra mim é incrível, porque a religiosidade é um câncer, né, na igreja, assim, porque é como se você banalizasse algo sagrado. Então, já que o levita é aquele que está perto da Arca da Aliança, que ele não deixe de banalizar. Que eu seja aquela pessoa que, quando eu for fazer meu estudo bíblico, quando eu for rezar meu terço, quando eu for fazer minha adoração, eu não esteja fazendo por obrigação, sabe? E é uma coisa de se policiar, sabe? Enfim, aí Deus foi falando várias coisas dos levitas, se vocês quiserem, leiam lá em Deuteronômio 10, né? Só para dar um gostinho para vocês irem procurar, mas eu não vou entrar nisso, porque senão o vídeo vai ficar muito maior. Mas coisas que o Senhor pede especificamente para os levitas, né? Mas eu vou ler rapidão para você. E agora, Israel, o que o Senhor teu Deus lhe pede? Somente isso. Que você tema a Javé seu Deus, aí escrevi dependência e respeito, que ande em seus caminhos, que o sirva de todo o coração e com toda a sua alma, e que observe os mandamentos. Então, são 4, são ande, ame, sirva e observe, né? Eu gostei muito, isso aí daria um outro vídeo, quem sabe a gente faz, mas hoje o foco é outro. E, por fim, eu percebi, assim, que eu tava olhando, né? Porque quando eu comecei a pensar essa questão do voluntariado, de como eu tava entrando em contato com as minhas percepções de morte, o quanto que para as pessoas era difícil, né? Lidar com essa realidade de que hoje a gente tem uma coisa e amanhã a gente pode não ter, as coisas podem mudar radicalmente. E no sentido de que elas também mudam, sabe? A morte, ela faz a gente mudar, a gente muda o jeito de viver, assim, né? Ela impacta a gente, né? Muitos relatos de pessoas que eram de uma forma e começaram a ver morte atrás de morte, morte atrás de morte, e mudaram, né? Então,
a morte muda. E eu tava rezando até então, nesse momento da oração, quando Deus mudava o olhar, né, da gente. E eu tava pensando bastante sobre essas mudanças, mas eu tava focando muito nas mudanças ruins, né? Nas mudanças. Foi isso o que Deus falou, né? Pra eu focar nas mudanças bonitas, que ele podia tirar algo novo. Só que eu não tinha entendido, eu acho, a ligação com o sobrenatural, né? Porque, tipo assim, Deus tava falando assim, tire algo bom disso que você viveu, né? A morte te muda e tudo mais, eu posso refazer e dar um novo sentido, né? Mas no final da oração, Deus traz pra mim também que ele muda o meu olhar de um jeito positivo. Como assim, Ana Beatriz? Às vezes eu tô numa situação, não aconteceu nada, eu só tô nessa situação, essa situação é o de sempre, porque o que eu tava falando era, a gente tava numa situação legal, que eu gostava, que eu tava envolvida, por exemplo, a faculdade que eu citei. E aí depois eu passo tipo, tem um olhar diferente e falo, nossa, eu nunca faria isso, nunca vai voltar a ser aquele olhar talvez idealizado, né, idealista e tudo mais, que eu gostava tanto. Eu amadureci e perdi essa beleza, né? E Deus, ele me traz que o contrário também é real. Quanto mais eu me aproximo dele, né, quanto mais eu tenho, eu me relaciono com Deus, mais ele transforma as situações difíceis o meu olhar, né? Ele transforma. Eu vivo mais o sobrenatural, né? Então, quanto mais eu vou confiando em Deus, quanto mais eu vou vivendo na providência, por exemplo, mais mágico as coisas naturais ficam, né? De repente você precisa de uma coisa e Deus vai lá e te responde de um jeito muito concreto no seu dia a dia. E você fala, meu parceiro, o que foi isso, né? E esses dias mesmo aconteceu algo bem interessante comigo, né? Eu fui convidada para participar de um grupo e eu tinha que pagar um tanto e eu não tinha dinheiro. E eu falei, e eu sentia que era pra eu fazer parte desse grupo e tal. Coloquei em oração, falei, não, se for da tua vontade, vamos, né, Deus? E aí Deus falava, não, pode ir. E eu falava, Deus, mas eu não tenho dinheiro, né? E aí aconteceu todo um movimento na minha vida e eu vi, tipo, claramente as coisas se ajeitarem, né? Porque foi tudo em oração e tudo mais. E isso é um sinal, eu acredito muito na providência. Como a gente é um só corpo, o que é providência? É quando o corpo ajuda o próprio corpo, né? Então, por exemplo, tá coçando a minha cabeça. Então, a minha mão vem e coça, mas a gente faz parte de um próprio corpo. Então, uma hora, deixa eu pensar como que a minha cabeça pode ajudar a minha mão. Sei lá, uma hora a minha cabeça pode ajudar a minha mão de alguma forma, né? Porque tá tudo conectado. Eu vejo a providência muito assim. Eu ofereço, por exemplo, o que eu tenho pra Deus. É que Deus que faz a mágica, né? A gente não vê. Por exemplo, eu rezo meu terço em intenção de alguma coisa, né? De pessoas, sei lá, pessoas que estão enfermas, né? Eu não sei aonde a minha oração vai chegar. Eu não sei qual que é a extensão da minha oração, ou mesmo outras coisas, né? Às vezes, por exemplo, quando eu escuto alguém, isso é me entregar, é me doar, né? Gratuitamente, não tô falando, enfim. E aí, tipo, isso eu posso ser a providência de alguém ao escutar aquela pessoa. E da mesma forma que Deus providencia quando a gente é providência, porque a gente é um corpo só. Então, se alguém não tá bem no corpo, não tá todo mundo bem, entendeu? Então, a providência funciona assim. E é muito bonito isso, né? Como Deus permite que a gente vá vivendo essa mudança de olhar também dessa forma, né? De que, tipo assim, isso que vai convencendo, eu acho, o meu coração a não desistir, né? Isso que vai convencendo o meu coração a, com tantas dificuldades que eu tenho, ideológicas principalmente, com tantas dificuldades que eu encontro, assim, a não desistir da minha fé, né? De entender que a ciência, ela vai construir mais a minha fé do que qualquer outra coisa. E é isso, gente. Queria compartilhar com vocês. E façam terapia, não tenham medo de olhar para as coisas, que são um pouco difíceis, né? De tudo Deus tira um bem e de todo mal Deus tira um bem, de todo bem Deus tira um mal para tirar um bem. Não sei se fez sentido, mas é isso aí. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, comenta
aí alguma coisa que te tocou, compartilhe com alguém que você acha que vai gostar desse vídeo e a gente se vê em breve. Beijos!